Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, numa quarta-feira em que a gente se solidariza com toda a população, com todo o povo, a comunidade do Líbano, né? Nossos amigos libaneses, o Khaled El Khatib lá na Praia Grande, o meu amigo Davi também, que é o síndico do nosso condomínio, enfim, a todos os libaneses aí, o nosso gesto de solidariedade em função daquela, entre aspas, uma catástrofe, né, que aconteceu ontem em Beirute. Bom, hoje tem final, ou primeira partida da final do Campeonato Paulista, mas tem notícias importantes também no mundo do futebol. E ela começa vindo de Portugal, Lisboa, o efeito Jorge Jesus. Na tela, esse homem já pode ser um novo reforço. As coisas estão muito bem encaminhadas. 22 milhões de euros, mas a forma de pagamento é em 5 anos. 5 parcelas, uma em cada ano. Mas o Grêmio falou, eu aceito, desde que nesse período haja juros em cima desse montante. Então as coisas estão indo muito bem encaminhadas e Everton Cebolinha, a pedido de Jorge Jesus, vai reforçar o Benfica. E hoje o Benfica anunciou mais um, também com o dedo do senhor Jorge Jesus. Trabalhou no Flamengo, está conhecendo de perto os jogadores brasileiros e o Fluminense acertou a venda do lateral Gilberto. Lembra que ele estava de olho no lateral do Atlético Mineiro, mas não deu certo e aí o Gilberto está acertado. Pode pôr a foto do Gilberto aí, ó, lateral que reforça o time do Benfica nessa temporada 2020. Bom, hoje tem Corinthians e Palmeiras, vão ter notícias do Santos também. E o Guido Bortolomaz, o Alessandro, está com a gente aqui. Boa tarde, meu caro Guido Bortolomaz. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Enquanto isso, a diretoria do Santos fica na expectativa de alguém fazer alguma proposta por algum jogador do Santos, né? Que até agora tudo se falava em torno do Lucas Veríssimo, que ele ia embora para o Benfica, ia embora para o Porto, ia embora para a Inglaterra. No fim não aconteceu absolutamente nada e ele acabou não indo, ou pelo menos até agora não chegou nenhuma proposta. O maior problema do Santos não é vender. O maior problema do Santos é arrumar dinheiro para pagar as contas da FIFA. Além do jogador Kleber Reis, o Santos já está devendo 34 milhões para a equipe do Hamburgo. O Santos ainda não conseguiu fazer um acordo com o Hamburgo. Agora aparece a dívida do Achipato. Soteldo, Santos está devendo 14 milhões para o Achipato. O Achipato entrou na FIFA e pediu represália com relação ao Santos. O Santos não pagou e pode ser mais uma vez penalizado. Já não pode contratar, já foi penalizado e pode ter mais uma penalização em cima. Se isso acontecer, o Santos começa a correr o risco de cair para a segunda divisão. E a FIFA não brinca, hein? As coisas estão complicadas para o time da Vila. Outro detalhe, Gesualdo vai ser mantido no cargo. Motivo, não tem dinheiro para pagar a multa contratual de 5 milhões de reais. Lembrando que começa no final de semana o Campeonato Brasileiro e o Santos estreia contra o Bragantino, que foi ontem campeão do interior e garantiu vaga já para a Copa do Brasil em 2021. Ao nosso lado, Alessandro Nunes Bortolomazzi. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Edson, amigos do Baixada Esporte. É triste, né, a gente escutar o noticiário do Santos Futebol Clube e ver a situação que o clube se encontra nesse momento. E o Guido disse uma coisa que é temerária mesmo. Não se esqueça que o Cruzeiro perdeu 6 pontos e vai começar o campeonato da Série B com menos 6 por conta de dívida e processo da FIFA. O Santos, se não colocar as barbas de molho, vai acontecer a mesma coisa, perda de pontos no Campeonato Brasileiro. E essa perda de pontos, para você buscar num campeonato tão difícil como o brasileiro, é complicado. Então, olha a situação que encontra-se o Santos Futebol Clube nesse exato momento. Mas vamos falar aqui também da final do Campeonato Paulista hoje, né? Corinthians e Palmeiras fazem o primeiro jogo hoje na Arena Corinthians e no final de semana, no sábado, na Arena Palmeiras, né? Muita expectativa, a rivalidade entre os dois já está latente, o Gagliotti falando de um lado, o Andrés falando do outro, e os jogadores estão ali, na expectativa de um grande jogo, de uma grande decisão do Campeonato Paulista. Muito bem. Antes da gente faturar, deixa eu mandar um recado aqui para todos que estão com um probleminha no celular. E você sabe que hoje o celular é uma ferramenta indispensável, porque através dele você mantém contato, principalmente nessa pandemia, né? Com familiares, com amigos, com clientes, com todo mundo. Então dá um pane no celular, a pessoa fica sem chão, se desespera, fala, e agora? Agora não se preocupe. A Top Center, que é uma loja há 10 anos
no mesmo endereço aqui na Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta, eles vão arrumar o seu celular porque tem a melhor equipe técnica para isso, a credibilidade indiscutível desse pessoal na região, né, no mercado. Então, dê um pane no celular, traga na Top 100, porque agora eles voltaram para a rua, né, no horário estabelecido pela Prefeitura, da 1h até as 7h, aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Para quem não quer sair de casa ainda, mas mora em Santos, apenas para quem mora em Santos, eles têm atendimento delivery. Eles vão mandar um técnico aí, avalia o problema, faz o orçamento na hora. Você aprovando, eles arrumam e você paga em 12 vezes no cartão. É só ligar para esse número aí, ó, 988-015626, tá bom? E tem todo tipo de acessório que você precisar. Capas, películas, carregadores, baterias, tudo. Qualquer problema no celular, Top Center, aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Uma paradinha rápida, voltamos já já, porque daqui a pouco tem mais um convidado especial. Segura aí. Bem, Baixada Esporte está de volta, hoje quarta-feira, primeiro jogo da final do Paulista entre Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians. Já já vamos falar desse jogo, mas antes eu pego boa tarde aqui do nosso comentarista João Paulo, nosso querido Popó, o Papinha da Vila. Tudo bem, João? Tudo bem, Edson, boa tarde, Guido, Alexandro, Alessandro, é a mesma coisa. Vamos aí, né, estamos aí, vamos fazer um comentário a respeito dessa final, né. João, antes da gente falar da final Palmeiras e Corinthians, o primeiro jogo, vamos a essa manchete aqui, ó, que já foi dada aqui no início do programa pelo Guido, mas é algo que preocupa muito o torcedor do Santos, porque o domingo começa o Campeonato Brasileiro, né? Hoje é quarta-feira, tem hoje, quarta, quinta, sexta e sábado, para o time já começar a estrear no Brasileirão. Mais um pipinão aí, ó. O Santos não quita a dívida por Soteldo e o Archipato pede que FIFA aplique a punição. Pode botar a foto aí do menino, o Soteldo, que há não muito tempo atrás teve uma proposta de 56 milhões do Atlético Mineiro e o Santos não quis nem ouvir conversa. E agora as informações de que o Internacional de Porto Alegre fez um acordo com o Santos que a dívida do Sacha falou, você não precisa pagar agora não. Paga a partir de janeiro do ano que vem. Soteldo manda para a FIFA. Ou seja, aquilo que o Rubens Marino falou aqui, de que quem sentar na cadeira no dia 1º de janeiro vai ter um canhão. Eu só não entendi essa do Sacha que você falou. A do Sacha é o seguinte, o Santos tem que pagar o Internacional. Sim. Tem que pagar. Sim. O pagamento não tem nada a ver com o acordo que foi feito do outro jogador, não. Tem uma dívida ainda do pagamento que não foi feito pelo passe do Sacha. Essa dívida que estava para trás era para começar a pagar agora. E foi feito um acordo, isso está no jornal 0 Hora de Porto Alegre. Não, mas essa dívida que eles Não. fizeram O Santos, a partir do 1º de janeiro, vai ter que quitar algumas dívidas que ficaram para trás do Sacha. Mas não do Internacional. Com o Inter de Porto Alegre. Porque a negociação do Sacha... Não ficou mano a mano 0x0. Não ficou 0x0. A negociação do Sacha com o Inter foi feita uma transferência do Zeca para lá e o Sacha veio para cá. Isso, 50%. 50% ficou para o Inter, 50% ficou do Sacha. Tinha uma dívida, que essa dívida o Santos ia pagar. Ia pagar e não pagou. E não pagou. E vai pagar a partir de 1º de janeiro. Só que nesse esquema que foi feito com o Yuri Alberto... Não. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Bom, se está no 0 hora... Você pode levantar a informação. Se está no 0 hora... A partir de janeiro, foi o prazo dado. Em janeiro você começa a pagar o que ficou para trás. Então assim... A composição do Yuri Alberto com o Sacha são outras composições. O que ficou para trás, que deveria ser pago a partir de agora, ele postergou para janeiro. Ou seja, em janeiro começa a pagar. Ou seja, você disse o seguinte... o Santos quis melar a transação do Yuri Alberto com o Inter de Porto Alegre, né? Aí o Inter deve ter chegado e falado assim, não, vamos melar? Então tá bom, então nós vamos executar a dívida do Sacha, que já tá aqui, nós vamos executar, vamos jogar na FIFA também. Perfeito. Aí, não, peraí, então fazer o seguinte, a gente libera, mas joga essa dívida para janeiro do ano que vem. Com certeza. Ou seja, ele tá empurrando os problemas dele pro próximo presidente. Mas o Santos tem que receber do Internacional os 10 milhões, que é a negociação que foi feita com o Yuri Alberto. Vamos também analisar as coisas. O Yuri Alberto não foi de graça para lá. O Santos vai receber do Internacional 10 milhões. Por isso que essas 10 milhões era para abater da dívida do Sacha.
Você entendeu? Aí o Santos liberou ele. Tem que ver isso daí. Não é assim, o Santos vai ter que pagar. Não é paga. Tá devendo. Mas tem um dinheiro também do Yuri Alberto que vai abater essa dívida. E aí você, aquele negócio é casado. Vende aqui, paga aqui, liquida. E o Yuri Alberto vai por uma quantia para o Internacional que foi benéfico para o Inter. O Inter aceitou por causa disso daí. Não está botando dinheiro e vai perder o Sacha. Muita gente está fazendo confusão com as cifras que foram divulgadas em 10 milhões. O Inter não pagou 10 milhões para o Santos pelo Yuri Alberto. O Inter está dando ao Yuri Alberto um contrato de 10 milhões, entre luvas, entre salário, tudo isso somado, deu 10 milhões. E o Dercy Sonda chegou e falou, eu banco isso daí, e o jogador futuramente vai ter mercado, porque ele vai disputar a Olimpíada no ano que vem. É uma jogada que o cara está acreditando, como ele sempre fez. Não é que o Santos fala assim, olha, me dá 10 milhões pelo Yuri Alberto para a gente liberar, aí eu faço uma permuta aqui com o Sacha, tem que pagar você, zero a conta. Não é nada disso. Os 10 milhões que está divulgado do Yuri Alberto com o Inter é o que o Inter vai, o que o Yuri Alberto vai custar para o Internacional. Ou seja, o Santos ganhou nada. Período no contrato. O Santos não ganhou nada. O Santos vai ganhar aquele direito que ele tinha, como fez com o Atlético do Paraná. Mas isso daí é um percentual que ainda não foi divulgado. Mas esse percentual está baseado... Vai abater no Sacha. Esse percentual está baseado no contrato que o Santos enviou para a FIFA como formador e como o primeiro contrato como profissional. Mas ele não exerceu o direito dele. Ele exerceu o direito dele. Como não? Ele não cobriu a oferta dos 10 milhões. Ele exerceu o direito dele. E aí depois, o Internacional, por isso que eu estou te falando, o Internacional queria o jogador, liberou para o Santos. O Santos falou, então vamos fazer um acordo? Vocês querem o jogador? Não liberou nada. Vamos fazer um acordo? Não liberou nada, E aí Guilherme. fez esse acordo. Não liberou nada, abriu mão. Falou, não quero mais. Mas aí volta. Aí o Santos tinha que pagar o que o Yuri Alberto ia receber no Inter. E o Santos não tinha dinheiro. Aí fez o quê? O acordo. Ligou lá e falou, pelo amor de Deus, ó, fica com o cara aí, mas vamos compor. Qual é a composição? Aí o Santos usou aquela artimanha de lojinha. Sabe lojinha? Falou, devo para esse cara aqui, o que eu vou fazer? Mas vamos levantar direito essa informação, porque aqui também a gente dá a informação correta. Ninguém quer dar informação errada. Mas é isso aí. A informação correta. O Santos talvez tenha utilizado até de um expediente inteligente, de dar uma intimidada no Internacional para poder negociar o que estava para trás em relação ao Sacha com o Internacional. E essa dívida para trás vai ser paga a partir de janeiro. Isso está estampado em todos os sites, as notícias de Porto Alegre. Agora, o problema com relação à FIFA é o que a gente tem que falar para eles abrirem os olhos, porque o Cruzeiro pode cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem uma dívida com a equipe da Arábia, pelo Denilson, que ele não pagou 5 milhões e 300 mil reais. Em virtude dessa dívida, ele já perdeu 6 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. E agora o time que não recebeu pediu uma punição maior para que o Cruzeiro possa ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. O pessoal lá em Belo Horizonte está maluco agora, porque a FIFA pode tomar essa atitude a qualquer momento, se o Cruzeiro não depositar os 5 milhões e 300 mil. É um dinheiro que tem que ser pago. Referente a qual jogador mesmo? Denilson, jogador que o Cruzeiro contratou. Era um time lá da Arábia Saudita lá. Isso está prejudicando o time de Minas. Pode acontecer a mesma coisa com o Santos com relação ao Achipato. O Achipato quer receber do Santos esse valor de 14 milhões de reais em virtude da compra do jogador Soteldo, que o Santos não pagou. Agora eu quero saber como é que fica essa situação. Se não pagar, pode ser penalizado. Pode ser uma pena maior ainda. Aquela que ele já tem de não poder contratar, mas não poder escrever, ele pode tomar uma outra penalidade. Ou a mesma pena, ou perder pontos no Campeonato Brasileiro. Vamos ver as imagens do treinamento do Santos, que se prepara para o início do Campeonato Brasileiro. Eu perguntaria para o João Paulo, para o Alessandro também, para o Guido, a respeito desse time aí. Já domingo tem Bragantino, né? Com um elenco que, apesar de ter uma certa qualidade, convenhamos, né, João? É um elenco ainda pequeno para a dimensão da temporada, que é Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. É muito jogo, né, João? E além dessa situação, ainda tem um problema sério que vem em baixa, né? O time do Santos, falando moralmente, até os próprios jogadores sabem disso, que não estão atravessando um momento
bom em todos os sentidos. Vamos esquecer o extracampo, né? Jogaram, se não me falha a memória, 4 partidas, não tem nenhum resultado positivo. Então, eu acho que isso aí atrapalha, né? Mas o plantel é outro campeonato, é um campeonato mais longo. Eu acho que, para início do campeonato, eu acho que o time, no meu ponto de vista, ainda continua o mesmo pensamento. Tem jogadores que estão jogando no Santos, mas, infelizmente, em questão técnica, não tem condições. Mas já que estão no plantel, não tem o que fazer, tem que ir com esses jogadores que estão aí, entendeu? Não tem outra solução. Não pode contratar ninguém. Uma série de entreveiros que existe dentro do clube. Então, não tem outra saída. Volta às imagens dos treinamentos aí, eu vou perguntar para o Alessandro o seguinte. Alessandro, você vê que interessante, eu falei isso ontem e vou repetir hoje. De quinta-feira até agora, quando o Santos foi eliminado pela Ponte, já se comentou na imprensa que o Gesualdo seria mandado embora ou não seria mandado embora, saiu até foto do Cuca, que já teria sido contactado, não sei se é verdade, se é mentira, mas de qualquer maneira, você já ouviu algum pronunciamento oficial da diretoria falando, não, o Gesualdo é o nosso comandante, vai ficar... Você ouviu alguma coisa até agora? O Santos tem diretoria? Uma boa pergunta. O Santos tem diretoria? Uma boa pergunta. Não tem. Então fica esse diz que me diz que, né? Como é que o treinador vai... Ele mesmo falou na imprensa que está tentando falar com o presidente e não consegue. Ele falou já isso. Estou tentando falar com o presidente e não consigo. E outra coisa, hein? A gente está vendo as imagens agora do CT. Olha o gramado. Hein, João Paulo? Olha como está o gramado do CT. Esse daí é a grama sintética, hein? Tá igual os anos 70. Igual os anos 70, 80. É verdade, viu? Eu vou te contar um negócio. O CT já, ó, que a gente via tudo arrumadinho, o CT bonitinho, ó. A gente já tá vendo um CT já mais largado, né? Não sei não, viu? Não tá. O Guido tá... Hoje você tá... Você quer mandar parabéns pro presidente Pérez também? Você não? Eu acho que esse gramado é o sintético. Não, estão trabalhando. Não, sintético feio desse. Olha aí, ó. Olha como é que tá esse gramado. Ó, olha só. Toda a grama seca. É um negócio estranho, né? Mas a gente sabe, o Santos tem diretoria? Não tem. O Edson, Fala, João. O Edson. Oi. Edson. Pode falar, João. Posso fazer uma colocação aqui a respeito de futebol, né? O Santos sempre teve seus problemas, né? Desde que eu conheço da época que eu cheguei aqui. Mas não era dessa magnitude, entendeu? E sempre conseguiu resolver com os seus jogadores de base, que sempre foi a salvação. Mas eu acho que a visão hoje, depois que o futebol ele se tornou um mecanismo muito rentável para as pessoas, que, como o Rubens Marino falou ontem, não faz as coisas por amor e não tem aquela paixão pelo clube, aí essas coisas vão acontecendo. Aí você vê o Cruzeiro aí, o rapaz lá que tinha a mesma função de alguns que hoje, fazendo parte da diretoria do Santos, hoje está até passando num momento difícil, que ele foi do Ipatinga, foi para o Cruzeiro, aí as pessoas apostou nele, né? Mas, infelizmente, as pessoas que entram no futebol, não são todas, algumas, ficam pensando em lucro próprio, entendeu? Eu não estou aqui acusando ninguém, eu estou achando que só pode ser isso. Os grandes clubes do Brasil lançam seus jogadores e ele fica um bom tempo no... O Edmar estava parando, tinha uma determinada idade quando eu estava no Corinthians, ele foi para a Turquia lançar o Viola. Então, sempre o Santos tem vários jogadores que foi lançado e vendido imediatamente. Então, eu acho que isso aí atrapalha muito essas confusões financeiras, uma série de coisas, entendeu? É até difícil a gente explicar, né? Porque o meu conhecimento mesmo não é mais de futebol. Na área econômica, eu não tenho o que falar, né? Eu só estou comentando o que eu vejo no dia a dia. Agora tem uma coisa, o time do Santos, se a gente analisar, se as coisas começarem a engrenar com relação à situação campo, esquece a diretoria, porque a diretoria já é uma baderna generalizada lá dentro, né? A gente sabe que aquilo lá eles estão
de todas as maneiras, tentando resolver o problema financeiro, estão tendo dificuldade, já pegaram empréstimo no banco aí para pagar esse empréstimo que vai ser pago na próxima gestão, porque esse ano aqui tomaram o dinheiro para saldar a folha de pagamento, pegaram 25 milhões do banco aí para fazer esses pagamentos, agora a situação é empurra para frente, é tudo empurra para frente. Só que agora o que a gente tem que pensar é no Campeonato Brasileiro. O Gesualdo não foi mandado embora porque a situação do Santos é tão crítica que não tem dinheiro para pagar a despesa com ele, salarial, que ele está devendo para ele, e mais a multa contratual, que é de 5 milhões, que colocaram no contrato dele, no caso do Santos não ter condições, ou ele mesmo, se quisesse sair, tinha que pagar essa multa. Então o Santos vai manter o Gesualdo. Só que o clima entre jogadores e diretoria está péssimo. A gente sabe que a situação é crítica ali. Agora, como é que o Gesualdo vai contornar essa situação? Como é que ele vai resolver esses problemas que os jogadores estão enfrentando? Porque ele sabe que daqui para frente a situação vai piorar, porque não tem dinheiro, a televisão não vai dar dinheiro para o Santos mais. O Santos já empenhou cotas de campeonato lá da frente, entendeu? E isso daí vai criar um problema sério, porque não tem arrecadação, não tem de onde buscar dinheiro, não tem... Você sabe que o que aconteceu do empréstimo, né? O empréstimo, o Santos tomou dinheiro do banco e colocou os recebíveis do ano que vem como garantia. Sim, o que falou o Rubens Marino aqui. Olha que situação que o Santos se encontra. Quem pegar o Santos no ano que vem já vai ter esse dinheiro já bloqueado, porque o banco vai querer. Os recebíveis do Santos de 2021 já estão comprometidos parte dele com o banco. Fora isso, as receitas caíram uma barbaridade. A única saída para o Santos é vender alguém. É vender. Né? Ou vai vender o Lucas Veríssimo, ou vai vender o Soteldo, ou vai vender o Carlos Santos, vai vender alguém. Porque se não vender ninguém, a situação é crítica. E, Alessandro, o primeiro adversário domingo é o novo campeão do interior. Ontem ganhou do Guarani 1-0. Vamos ver como é que foi a vitória do Bragantino. Vamos lá. O jogo foi muito disputado entre Guarani. Aliás, Guarani e Bragantino mostraram porque foram apontados aí como os melhores times do Campeonato Paulista. Eu acompanhei uma parte do jogo, não acompanhei inteiro, mas acompanhei uma parte do jogo. E o time do Bragantino ontem parecia estar mais solto com o Guarani do que teve com o Corinthians. Parece que realmente a camisa do outro lado pesou muito na decisão contra o Corinthians. Ontem estava mais solto, estava jogando mais à vontade, apesar que o Guarani fez uma bela partida também. Mas pegou um Guarani, um Guarani com uma marcação mais fraca do que o Corinthians obteve, e a pressão do time do Corinthians também foi muito mais forte do que o Guarani. A gente vê que o time do Guarani é uma equipe limitada também. O jogo foi mais aberto, né? Foi. E outra coisa, aquele negócio, é um título que eles estão tentando disputar, jogar de igual para igual. É diferente você pegar um Corinthians, ou um Palmeiras, ou um São Paulo, ou um Santos, e jogar de igual para igual. Ali não. Ali eles jogaram de igual para igual. O jogo vai ser na Vila? O jogo é na Vila Belmiro. Vila. Vila Belmiro. Eu acho que o Santos vai conseguir um bom resultado contra o Guarani, contra o Bragantino. Bragantino ontem 1-0, campeão do interior e garante vaga, portanto, para a Copa do Brasil em 2021. E um detalhe importante, hein? Esse jogo do Santos Futebol Clube, ele vai ser pode ter transmissão, inclusive, de TV aberta. Não está descartada essa possibilidade. Porque, em função do Corinthians e Palmeiras jogarem no sábado o Campeonato Paulista... Vai ser adiado o jogo. O São Paulo tem um horário vinculado também à TV fechada, então vai que, de repente, o Santos joga na Vila com TV aberta, né? O que muita gente reclama, o Santos não está em TV aberta e tal. Então, a estreia do Peixe no Brasileirão pode ter TV aberta contra o Bragantino, o campeão do interior de São Paulo. João Paulo, é uma parada dura. Primeiro você, Alessandro, você falou que não? Eu acho que o Santos consegue um bom resultado, principalmente por causa da Vila Belmiro, né? Mesmo estando vazia, é a Vila Belmiro, né? Todo mundo sabe o respeito que os jogadores têm quando chegam aqui na Vila. Então, acho que o Santos consegue um bom resultado contra o Bragantino. Para você, João Paulo, estreando contra o Bragantino. Eu vou ficar com o Alessandro aí. Eu acho que a camisa pesa, né? O Bragantino fez uma excelente Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Campeonato Paulista é um dos campeonatos mais difíceis que tem, para mim, no meu ponto de vista. No mundo, né? Você pega na Europa, aqueles países lá tem
2, 3 times de ponta, os demais são organizados e tal, mas isso aí é jogo de futebol. Aí quem tem mais garrafa vazia para vender, entendeu? Mas eu acho que o Santos, mesmo com esses problemas aí, vai colher um bom resultado na Vila Belmiro. E aqueles espertos na competição, aqueles matreiros, aqueles copeiros, sempre dizem o seguinte: Brasileirão estreia com vitória. Tem que ganhar, acumular gordura nas primeiras rodadas, para depois ir se mantendo, administrando. Então, meu caro Guido Bortolomaz, o Santos estreia em casa e, dentro dessa teoria, a obrigação é de ganhar o jogo. É obrigação, mas não ganha. É obrigação, mas não ganha. Ele não está jogando com qualquer Zé Mané. Ele vai pegar um time muito bem montado, motivado. O Bragantino é uma equipe, hoje eu falei a respeito desse time, vem fazendo um trabalho fantástico, tem ótimos jogadores, não vendeu ninguém, muito pelo contrário, está reforçando a equipe. É um time que vem para cá estruturado, o Santos está desestruturado. A equipe do Santos está jogando com peso nas costas. A responsabilidade de conseguir um grande resultado. Já vem com aquela pressão da torcida, que a torcida quer resultados. O time foi eliminado do Paulista. Pega um time do Bragantino motivado depois da conquista do interior. Vem para a Vila Belmiro sem torcida, não tem pressão nenhuma. Uma equipe que toca a bola, que sabe resolver, que sabe fazer o jogo. O Santos vai ter muita dificuldade. Não acredito em vitória. Pode acontecer um empate, mas não acredito em vitória. Muito bem, já voltamos com mais informações, falando também da primeira partida decisiva do Paulistão. Hoje tem Corinthians e Palmeiras. Antes do intervalo, domingo é dia dos pais. E uma dica para você presentear o papai. Pega uma cesta de produtos da Cacau Center. Tem chocolate dos mais variados tipos. E para aquele que fala, puxa, mas o meu papai é diabético. Não tem problema. Lá na Cacau Center, além de você encontrar maior variedade de chocolates, de todas as marcas, você encontra chocolates também para diabéticos. E você vai encontrar muitos produtos, são mais de 60 mil itens. É a maior loja do gênero em toda a Baixada Santista. Então, presenteie o seu papai com uma deliciosa cesta de produtos, chocolates e tal. E domingo, ele vai saborear junto com todos que ele ama, a família reunida, cada um saboreando as delícias da Cacau Center. Para quem não conhece, a Cacau Center é em São Vicente, ali na Prefeito José Monteiro, 744. Fica ali bem pertinho do Carrefour. Próximo bloco tem muito mais informações aqui, hein? Segura aí. Bom, Baixada Esporte de volta. Muito obrigado a todos aí pelo carinho da audiência, não só na Baixada, mas também pela internet, para o Brasil e o mundo inteiro. Muitas pessoas acompanhando o nosso Baixada Esporte. Obrigado aí de coração. Olha, o Daniel Alves é muito amigo do Domenech, que é o técnico do Flamengo. Trabalhou com ele, inclusive, no Barcelona. E ontem, no Rio de Janeiro, falaram o seguinte. Os dois conversaram e, de fato, foi um contato por telefone. E provavelmente o Daniel Alves vai jogar no Flamengo. Aí foram na coletiva e falaram, Daniel, você está indo para o Flamengo? Olha a resposta que o Daniel Alves deu ontem. Vamos lá. Bom, primeiro eu queria, dar as boas-vindas ao Dome. Muito grato por tudo vivido. Vivemos momentos incríveis e históricos, né? Então, o Dome faz parte da minha história, eu faço parte da história do Dome e como um embaixador brasileiro, eu dou as boas-vindas para ele dentro do Flamengo. Espero que ele tenha muitos êxitos, exceto quando enfrente o São Paulo, né? Mas espero que ele tenha muito êxito no Flamengo. E uma coisa que eu gostaria de deixar muito bem claro, para esse debate ele não existir mais nunca, o único clube no Brasil que eu jogaria, esse clube seria o São Paulo, e não existe outro clube. Tudo que sair em função de que Dani está se transferindo para algum outro clube aqui no Brasil, pode falar que é mentira. Eu estou dando essa autorização para você falar que é mentira, porque eu não jogaria em outro clube aqui no Brasil que não fosse o São Paulo. Eu falei até em uma entrevista, brincando, que eu encerraria a carreira no Bahia em 2 meses, mas a torcida já me rechaçou, então, já acabou o meu seguinte clube que eu jogaria no Brasil, que era o Bahia, mas fui rechaçado pela torcida. Eu falo que 2 meses só para eles não serve. Então, mas é o único clube que eu jogo no Brasil, isso que fica muito bem claro para todo mundo, é o São Paulo, porque o São Paulo é o meu sonho de criança, e eu estou aqui realizando o meu sonho de criança. Logo, tudo que sair, você já pode falar que é mentira, não escreve, não caia nessa, porque você
vai ser um mentiroso mais de todos aqueles que vai que desistem no futebol, porque eu não jogo em outro clube que não for São Paulo aqui no Brasil. Se depois aí eu vá embora para um outro lugar, são outros 500, mas aqui no Brasil eu tô aqui por um sonho, vou desistir, não tô aqui por parte financeira, não tô aqui por dinheiro, não faço minha profissão por dinheiro, graças a Deus, tudo que eu tinha por realizar, eu já realizei na vida da minha família, que é o porquê do que eu vivo, e as demais coisas que eu for construindo é sempre por merecimento e não porque ali me oferece mais e aqui me oferece menos. Eu não vivo pelo que me oferece mais ou pelo que me oferece menos. Eu vivo por sentimento, eu vivo por sensações e eu voltei para o Brasil por isso, porque eu precisava realizar o meu sonho, tinha feito muitas coisas no futebol e não ia passar no futebol sem realizar o meu sonho de criança, porque as crianças, elas merecem realizar os sonhos delas, mesmo que elas já tenham uma certa idade, mas elas merecem realizar os sonhos de criança. E é por essa sensação que eu vivo, e é por essa sensação que eu vim para São Paulo, sem demagogia nenhuma. Se você me ver vestindo uma outra camisa aqui no Brasil, a gente vai ter o prazer de se falar de novo, e você pode me chamar de mentiroso. A mesma coisa que eu te falo é que se você escutar alguma coisa que eu vou jogar em um outro clube que não seja São Paulo, eu vou te chamar de mentiroso se você defender essa tese. O São Paulino com tanta crise lá, fala, pô, essa é uma declaração bacana, né? Que sirva de exemplo também para aquelas pessoas que em época da eleição ficam metendo o pau nos outros, né? E aí depois se junta com quem meteu o pau, né? Isso acontece muito. Fala, João Paulo. Mas sobre futebol ele não falou nada, né? Só falou uma série de coisas aí, né? Vou falar igual o seu Formiga, quando contrataram o Luque para jogar no Santos, e o Luque não foi bem, né? Ele jogou na seleção argentina, veio da Argentina, mas não estava bem. Ele chamou o Luque, perguntou para o Luque, e aí, Luque, como é que vai a família, Santos? Não, tudo maravilhoso, está tudo maravilhoso. Aí ele virou e falou assim, e a bola, Luque? Aí o Luque falou, não estou adaptado. Entendeu? Então, é umas coisas que... Isso aí é tudo papo furado, entendeu? Ele veio para o São Paulo, ele tem uma história muito bonita no futebol, jogou em Barcelona, uma série de times na Europa, um grande jogador de futebol, mas ele veio para o São Paulo para ser jogador de futebol. Tem umas coisas que eu acho que isso aí é só para encher linguiça. Mas você acha que ele muda de opinião e vai para outro clube? Não vai. Ele não vai. João Paulo está dizendo claramente que ele não... Até porque ele já mudou, né? Ele falou que não vai mais o Bahia, que ele falou brincando. O Bahia falou que por 2 meses ele não aceita, não quer. Eu tô com o João Paulo, sabe por quê? Ele falou isso tudo, não tô aqui por salário, não sei o quê, mas nessa mesma coletiva, ele falou que os salários do São Paulo são atrasados. E meteu o pau no... 5 minutos falando a mesma coisa. E meteu o pau... falando a mesma coisa. É verdade. E meteu o pau no marketing do São Paulo, que tinha que fazer um trabalho em cima dele e não está fazendo, e os salários estão atrasados. Ele, na mesma coletiva, quando ele falou que eu não tô aqui, eu tô aqui por causa de um sonho de infância... Nós estamos vendo ele na televisão com os patrocinadores. No Brasil todo. Não vamos discutir o talento dele, mas até agora no São Paulo não jogou nada. Mas aí falou isso aí. E é um dos maiores salários do futebol brasileiro na atualidade. No próximo bloco, Palmeiras e Corinthians, ou melhor, Corinthians e Palmeiras. Segura aí. Bom, e agora o assunto é Corinthians e Palmeiras, a primeira partida decisiva hoje à noite na Arena Corinthians. E o Felipe Melo não joga essa partida pelo Palmeiras, mas está fazendo tratamento intenso para que sábado, lá na Arena Allianz, ele possa estar na última e derradeira partida decisiva do Paulistão 2020. E quem falou em coletiva pelo Palmeiras foi o zagueiro Gomes, hein? Vamos ver o que disse aí o paraguaio Gomes. Sim, a gente trabalha para isso, né? O defensor, quando não toma gol, acho que como a gente fica tranquilo, né? Porque fez seu trabalho. E a gente quer ajudar sempre a Palmeiras a não tomar gol, que eu trabalho para isso, né? Para tratar de jogar sempre, eu gosto de estar sempre em cada jogo.
eu estou ansioso, né, já por jogar o jogo da manhã. O clássico acho que é gratidão de futebol que dá, né, que jogar um clássico, que é um jogo especial, um jogo à parte, e mais quando é uma final, os companheiros sentem que é um jogo especial e nós vamos brigar para conseguir a vitória amanhã. Nós jogamos por nossa família, para a torcida, para a instituição, por todo mundo, assim que nós levamos presente em cada jogo isso. Olha, no lado do Corinthians, 2 jogadores foram chamados para a coletiva e 2 no meio de campo, Gabriel e Ramires. Vamos lá. Gabriel, começo com você. E você já esteve do lado do Palmeiras e depois do jogo contra a Ponte, o Luxemburgo ele acabou dizendo que o Palmeiras não tem que ter medo do Corinthians. Eu queria saber, quando você jogava no Palmeiras, como que você enxergava o Corinthians? E agora no Corinthians, como é que você vê esse Palmeiras? O Corinthians, de fato, impõe medo nos rivais, independente do momento que esteja? Obrigado. Fala, Vitor, beleza? Cara, assim, acho que o jogador de futebol, ele, como o Ramiro disse, né, algumas perguntas anteriores, acho que o sonho de cada atleta é estar numa decisão. Não posso falar eu do outro lado, até porque já fazem muito tempo e já aprendi muito aqui no Corinthians e já estou totalmente diferente do que eu era antes. Acredito que evoluí bastante em termos de jogo, até como pessoa. Então, posso falar do Gabriel hoje, vestindo a camisa do Corinthians. E, como eu disse, mais maduro, mais preparado, mais focado. E, assim, e agora, como eu disse, nós temos que ter o prazer de jogar um jogo desse. Lógico, o Corinthians ele impõe respeito em todo lugar que ele vai, até pela grandeza da equipe, pelo peso que essa camisa tem, que todo mundo sabe. Mas é um jogo de 180 minutos, onde nós temos que estar totalmente focado, deixar isso também fora de campo e concentrado totalmente no que nós devemos fazer para vencer o jogo e ser campeão. Acho que isso é favoritismo, peso de camisa, papel, que time que é melhor, o time que é pior. Isso daí não entra em campo e o que vai determinar quem fazer melhor dentro dos 180 minutos. Obrigado, Gabriel. Agora com o Ramiro, legal falar contigo, Ramiro. A gente sabe que o torcedor brasileiro ele é imediatista, né? Que é sempre títulos, não tem muita paciência, né? Ainda mais quando tem um novo técnico, uma nova filosofia, demora até a conquistar a confiança. Nesse sentido, Ramiro, quão importante se torna esse título paulista também para que o Corinthians possa ter uma maior tranquilidade para trabalhar nesse restante de ano? Obrigado. Fala, Vitor, tudo bem? Vestir a camiseta de um grande clube é isso, né? É pressão 100% do tempo, é a competição que o Corinthians entra para disputar, ele entra para vencer e a cobrança é em cima de conquistas. Então a gente vinha aí dentro da competição com uma dificuldade de classificação, conseguimos essa classificação, conseguimos aí passar por 2 mata-mata contra 2 grandes equipes e agora a gente enfrenta um clássico contra um outro grande rival aí, a gente vai procurar encarar com muito respeito, muita seriedade, procurar fazer o nosso papel, porque como eu falei, né, a gente entra em qualquer competição que o Corinthians entra com um objetivo e com a ideia de vencer, e é isso que a gente vai fazer nesses próximos 2 jogos. Bom, tá aí a dupla de volantes, né? Porque um joga mais pelo lado direito, que é o Ramiro, jogou muito tempo assim no Grêmio, e com ele o Gabriel, agora volante titular, e ele pode ser tetracampeão. Já ganhou 3 títulos pelo Corinthians e pode ser com o Diogo, desse Paulistão, o tetracampeão. Posso levantar uma bola? Só levantar uma bola aqui para vocês comentarem, o João Paulo também, principalmente o João Paulo. O técnico Vanderlei Luxemburgo, ao final do jogo de domingo, ele acabou falando a respeito do que os jogadores do Palmeiras não vão ter medo de jogar contra o Corinthians. Principalmente o Gabriel Menino e o Patrick de Paula. Os dois não vão ter medo, não vão tremer, porque tem camisa. Só que ele levantou essa bola, porque se você reparar, e aí é isso que eu vou perguntar para o João Paulo, o Corinthians tem um quarteto ou um quinteto ali, que você pode considerar um quinteto de peso, a gente coloca aqueles bandidos do futebol, entre aspas o bandido, tá? Que é aquele cara que tem mais malícia, que é às vezes mais maldoso, que a gente coloca o Gil, a gente coloca o Fagner, o Jô e o próprio Gabriel. Né? São caras que estão ali, que vão pegar forte, que são os caras que se tiver que dar tapa na cara, vão dar tapa na cara. O Avelar também é assim. E o Avelar também. Agora o Palmeiras tinha o Felipe Melo e tinha o Dudu.
O Dudu foi embora, ninguém substitui o Dudu, porque o Dudu também era assim, era maloqueiro também. E o Felipe Melo a gente sabe, tá fora do jogo de hoje. Você acha que nesse ponto a preocupação do Vanderlei é essa? É do tapa na cara, João Paulo? Não, eu acho que ele quis colocar é o seguinte, até ele falou que o garoto veio da favela e tal, mas eu acho que, às vezes, em determinada situação, eu posso até falar por mim mesmo, porque quando eu iniciei minha carreira, eu já comecei a enfrentar Flamengo, Botafogo e enfrentava essas feras aí, Orlando, Lelé, Toninho e tal, e sempre existe aquela intimidação, entendeu? Agora vai da personalidade de cada um, né? Eu vou até concordar com o que o Vanderlei Luxemburgo falou, porque as minhas origens foi mais ou menos dessas daí. Então, como é que eu vou me intimidar com um cara que, se ele quer me intimidar dentro de um campo de futebol, se eu vivi numa comunidade e a diversidade com a molecada era muito grande? Você tinha que brigar todo dia, era por pipa, bola de gude, uma série de coisas. Então, essas coisas parece que não, mas isso aí, ela te dá um fortalecimento muito grande naquelas coisas que você vai fazer no futuro, entendeu? Eu acho que ele quis dizer nesse sentido aí, o Vanderlei Luxemburgo. É claro que os garotos têm que pensar do jeito que o treinador falou, mas vai haver a intimidação por ambas as partes. Você puxou um assunto em um ponto importante. O Felipe Melo não vai jogar, vai fazer muita diferença em todos os aspectos, tanto no futebol como por esse lado também. Agora tem um detalhe. O Palmeiras ficou enfraquecido no comando de ataque com a saída do Dudu. E para o Corinthians, acabou sendo melhor em termos de marcação, porque se você tem dois jogadores velozes, como o Palmeiras poderia ter com o Dudu, Rony e Dudu, você teria uma preocupação maior na marcação pelas laterais do campo. Hoje o Palmeiras tem um lado só, que é marcar o Rony, não deixar ele dar naquelas explosões, e aí você tem um controle melhor do comando de ataque. Mesmo porque o Palmeiras também não joga com o centroavante fixo. Mas eu acho que esse campeonato paulista, ele vai ser o título de um dos dois na temporada. Vai ser assim, ó, ganhou o Palmeiras, é o único título que o Palmeiras levanta. Ganhou o Corinthians, é o único título que o Corinthians levanta. Porque os dois times não têm capacidade, não têm plantel e não têm condição de ser nem campeão da Libertadores. O Corinthians nem tanto que não disputa, mas o Palmeiras em si, e nem do Campeonato Brasileiro. Vai ser difícil ganhar qualquer um desses títulos. Então, a salvação deles hoje é ganhar esse título do Paulista. Para fazer o ano, ficar feliz. Ganhamos o Paulista. E para o Palmeiras, o peso é maior ainda. Porque se perder do Corinthians, vira um pandemônio o Parque Antártica. É crise em cima de crise. Então, eu acho que o Palmeiras levanta esse título. Agora, só uma declaração que eu achei que é passível da gente fazer uma análise um pouquinho mais contextual. Porque o Vanderlei trabalha muito com o emocional, a gente sabe disso. Agora, o presidente do clube chegar e falar isso é muito mais do que um jogo. É muito mais que uma decisão. Sim. Ele está jogando para os jogadores do Palmeiras mais ou menos a seguinte frase no termo popular de balcão de botequim, tomando uma cervejinha e comendo um tremoço. Gente, se vocês perderem, eu estou morto, literalmente. Isso aqui vai virar um inferno. Mesmo porque aí os jogadores, só isso que eu queria colocar, os jogadores vão absorver isso aí, não do Vanderlei, do presidente. E eu queria saber, na prática, dentro do campo, qual é o peso disso para os jogadores, o João? Muito. Ô, João. Eu? É. Então, eu acho que esse tipo de cobrança, às vezes, dá um reflexo negativo em certos jogadores, né? Cobrança existe, mesmo essa lebre em relação ao tempo que está sem título, e essa cobrança vai existir, né? E ainda mais jogando contra o rival, que é o Corinthians, né? Mas em termos de quem vai levar, a gente não sabe, até porque são 2 jogos, né? A não ser que haja um resultado anormal no primeiro jogo, aí as coisas podem se definir hoje. Mas, do meu ponto de vista, tá parelho ali o jogo.
Rapidamente, Alessandro, em que o Corinthians é melhor que o Palmeiras e em que o Palmeiras é melhor que o Corinthians? Eu não vejo assim. Eu acho que os times hoje estão meio equivalentes. Ninguém é melhor que ninguém ali. O campeonato está muito parelho, até por conta da pandemia, voltaram os dois muito iguais. A defesa é melhor de quem? Do Corinthians. É melhor do que a do Palmeiras? Eu acho. Muito consistente. Hoje, inclusive, o Carlos está sendo apontado por jornais internacionais ainda como uma grande revelação do futebol brasileiro na atualidade, do lateral esquerdo do Carlos. Isso porque tem o Piton na reserva ainda no banco. Mas está muito consistente, a defesa do Corinthians está muito consistente e, para mim, é melhor do que a do Palmeiras. O meio-campo? Equivale. Ali depende muito se o Luan estiver inspirado, né? Se o Luan não estiver inspirado, o meio-campo do Palmeiras é melhor. O ataque? Quem que o Palmeiras tem de centroavante hoje? O Luiz Henrique? Não sei. Eu acho que o que vai valer mesmo é a maior vontade. E o Vanderlei vai ter que saber motivar, porque o Vanderlei às vezes usa uma técnica de motivação que ele acaba jogando todo mundo no mesmo balaio, e aí você não é assim, porque tem atleta que se você põe pressão, ele recua. Se você exalta, ele vai, né? Por exemplo, o Vanderlei colocou uma fralda uma vez no atleta, ele matou o atleta em campo, porque ele colocou uma fralda embaixo do cara, falou assim, pega a fralda aí, quem que vai pegar a fralda? Os caras pegaram a fralda e o cara, realmente a fralda serviu. Porque o cara não rendeu. E ele mesmo conta essa história. Então tem que tomar cuidado. Palpite. 2-0 Corinthians hoje e 0-0 no final de semana. O Corinthians é tetracampeão paulista. João Paulo, seu palpite. Eu acho que vai ser um jogo difícil, né? Prefiro não dar o palpite. Até porque eu já falei anteriormente. Não vai ser definido nada hoje. Entendeu? Eu acho que hoje deve dar empate, vai ser um jogo muito truncado, até falando tecnicamente, até porque eu vou deixar um recado aqui, uma lembrança, que eu sempre tenho falado nisso aí. O futebol ele é estado de espírito. O espírito do corintiano hoje, dos jogadores do Corinthians, é melhor do que a do Palmeiras, porque eles praticamente estavam rebaixado no Campeonato Paulista. João, vamos embora. Não vinha fazendo um bom campeonato, entendeu? Então eu acho que vai dar empate esse primeiro jogo aí. Muito obrigado, João. Guido Bortolomás, o palpite. Estou com o João, empate 1-1. Empate de 1-1. Bom, empatando, sábado, ou havendo outro empate, é pênalti. Vamos ver o que vai acontecer hoje à noite. Primeiro confronto, Corinthians e Palmeiras. Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Todos uma ótima tarde. Baixado Esporte volta amanhã com essa partida e muita Fórmula 1 e automobilismo também. Tchau, tchau.